através de leis, de movimentos sociais que acabam nos dificultando na nossa liberdade de culto e de adoração ao Senhor. Então, é por esses motivos que nós queremos estar orando aqui hoje, falando mais uma vez sobre isso. Desde que eu soube que nesse domingo nós estaríamos tratando dessa questão da perseguição da igreja, da perseguição dos irmãos, Deus colocou um texto no meu coração e desde ontem, hoje de manhã, hoje à tarde, esse texto vem borbulhando na minha mente, no meu coração, que é Apocalipse capítulo 12. Eu quero então ler, nós vamos ler aqui Apocalipse 12, e vou aqui também já dar um direcionamento, né? O Silvério está aqui com o telefone para receber o seu pedido de oração, pode ser através do WhatsApp da igreja, ou através do chat, do YouTube, que está sendo transmitido. Ao final, nós vamos estar orando pelo seu pedido de oração, pela igreja perseguida, e eu vou pedir aos meninos do louvor também, que no final nós vamos cantar aquela música Poderoso Deus, né? É uma música que eu gostaria que nós cantássemos ela aqui ao final do nosso culto, antecedendo esse momento de oração. Apocalipse capítulo 12 é o texto que nós vamos ler. Eu vou pedir o Neto para fazer essa leitura. Apocalipse capítulo 12. Pode vir aqui à frente, Neto, para os irmãos te verem. Amém. Graças a Deus. Apareceu no céu um sinal extraordinário. Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo um terço das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão colocou-se diante da mulher, que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Ela deu à luz um filho, um homem, que governará todas as nações com o cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentassem durante 1260 dias. Houve então uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma forte voz do céu que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte não amaram a própria vida. Portanto, celebrem, ó céus, e os que nele habitam. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Quando o dragão viu que havia sido lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera à luz um menino. Foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada durante um tempo, tempos e meio tempo, fora do alcance da serpente. Então a serpente fez jorrar da sua boca água como um rio, para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. A terra, porém, ajudou a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que o dragão fizera jorrar da sua boca. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus.
Então o dragão se pôs em pé na areia do mar. Amém. Vamos orar. Palavra de Deus para nossa reflexão e instrução nessa noite. Apocalipse, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 17. Obrigado, Neto, pela leitura, por essa participação. Curva a sua cabeça e vamos pedir a Deus que, através do Espírito Santo, Ele ilumine os olhos do nosso coração e que possamos ter percepção espiritual da parte de Deus para entendermos aquilo que está escrito aqui em Sua palavra. Nós precisamos do auxílio do Espírito Santo, não porque seja um texto apocalíptico, mas porque a palavra de Deus ela é espírito, ela é espiritual e não pode ser discernida única e exclusivamente pela razão humana, precisa dessa ação espiritual. Então, mesmo estando aí na sua casa, em nome do Senhor Jesus, cesse as distrações, foque aí com o seu coração, com a sua mente, e não permita que Satanás roube a compreensão da palavra de Deus. Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença, nós te louvamos por esse privilégio que nós temos, por essa liberdade que o Senhor nos dá, de estarmos nesse país, ó Deus, de liberdade religiosa e que nos permite cultuar ao Senhor livremente. Nós já temos cantado ao Senhor, temos apresentado ao Senhor o nosso louvor, a nossa adoração, a alegria do nosso coração, o nosso contentamento diante do Senhor. Expressamos a Ti, ó Deus, o nosso louvor, a nossa adoração e o nosso culto. E agora queremos pedir ao Senhor que o Senhor fale conosco. Ó Deus, aqueles mais dispersos, com dificuldade de concentração, que o Senhor tenha misericórdia e que nos faça entender que mesmo estando em nossos lares, no conforto do nosso lar, esse é um momento de culto ao Senhor. E que o Senhor possa falar conosco, dar-nos a Tua palavra, é o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Irmãos que são perseguidos em várias partes do mundo, um mundo que está numa convulsão, uma convulsão social, um momento de trevas e de escuridão que a minha geração não tinha visto ainda, um momento que sacode o mundo inteiro por causa dessa pandemia, e nesses últimos 10 dias, convulsões sociais, manifestações sociais, grupos de direitos humanos e uma série de outras coisas, demonstra que o mundo é como se fosse uma panela de pressão que está fervendo, prestes a estourar a qualquer momento. É importante que, como povo de Deus, como servos de Deus, nós saibamos, como disse o Senhor Jesus, os apóstolos, os profetas, que nós saibamos olhar os sinais dos tempos e que saibamos interpretar o tempo no qual nós estamos no calendário de Deus. Ou seja, existe o Kairos de Deus, o tempo de Deus, o calendário de Deus, e é nesse que nós precisamos estar focados, é nesse que nós precisamos entender onde é que nós estamos e o que é que está acontecendo. Hoje, pela manhã, eu lhes dizia que todo crente que tenha um pouco de maturidade através da leitura das Sagradas Escrituras, através da sua convivência com a igreja, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a pregação, o ensino da palavra de Deus, ele vai entender que faz parte de uma grande batalha cósmica, de uma batalha que é algo muito maior do que ele mesmo.
há uma batalha sendo travada nesse mundo de forma cósmica. Quando eu digo cósmica, de forma universal, de uma forma espiritual, metafísica, além de nós, além da nossa percepção física humana, nós estamos envolvidos numa batalha que é muito maior do que nós. Desde a fundação do mundo, quando esse mundo nosso temporal, ele foi estabelecido, e os nossos primeiros pais, Adão e Eva, pais de toda a humanidade, essa humanidade é uma grande família, nós somos todos irmãos, apesar dos problemas étnicos que nós enfrentamos, apesar de etnocentrismo, apesar de perseguições étnicas, apesar de limpezas étnicas que acontecem em alguns lugares do mundo, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, apresenta que todos nós somos irmãos. Viemos todos de um mesmo tronco, somos filhos dos mesmos pais, somos todos descendentes de Adão e Eva, né? E se feito um levantamento genético, nós perceberemos que temos todos nós traços uns dos outros, porque nós estamos irmanados pela humanidade. Mas desde a fundação do mundo, desde os nossos primeiros pais, nós vamos perceber que aconteceu alguma coisa complicada, complexa e muito errada que maculou toda a natureza humana. Eu coloquei aqui que não precisa ser muito observador para perceber que algo muito ruim aconteceu com o ser humano. Não precisa, só se a pessoa for de uma insensibilidade animalesca, para não perceber que tem alguma coisa errada com esse ser humano. E a Bíblia explica para nós o que é que está errado com o ser humano. O que está errado com o ser humano foi exatamente o fato de que esse ser humano, por escolha própria, na liberdade que Deus lhe deu, esse ser humano resolveu apartar-se de Deus, da sua graça, da sua bondade, do seu favor, da sua misericórdia, e, infelizmente, numa decisão ruim, errada, aliar-se às tropas da rebelião. Quando Deus cria o homem, Adão e Eva, os coloca no jardim do Éden, já alguma coisa estava acontecendo aí na dimensão supranatural. Já havia uma batalha, um conflito cósmico entre as hostes da maldade de Satanás e as hostes de Deus. E essa batalha é trazida até nós, até a humanidade. E ali no jardim do Éden, os nossos pais nos arrastaram, a todos nós, filhos de Adão, seres humanos, fomos arrastados federativamente na escolha dos nossos pais para o lado das hostes das trevas, para o lado das hostes da rebelião. Triste notícia, mas verdadeira, uma grande verdade. Mas Deus, o nosso Criador, o nosso Pai Celestial, não nos deixou entregues à nossa própria sorte. Deus nos amou de tal forma e de tal maneira que Deus elaborou um plano de resgate dessa humanidade perdida. Eu gosto muito de ler Lucas, capítulo 15 de Lucas, quando ele fala da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho perdido. Tudo isso são 3 parábolas, na verdade, um mesmo assunto, um mesmo tema, uma mesma ideia, para mostrar que essa humanidade se perdeu. Que nós nos perdemos quando fomos aliados, quando fomos jogados para debaixo da rebelião.
Paulo, em Efésios capítulo 2, ele diz que assim andastes vós outrora, fazendo a vontade da carne, seguindo os desejos do próprio coração, e muitos, sem saber, estavam sendo conduzidos pelo espírito da rebelião que atua nos filhos da desobediência. Mas Deus, glória a Deus, elaborou um plano de resgate, de redenção para essa humanidade que estava debaixo dessa maldição, debaixo dessa opressão, debaixo desse domínio. Deus elabora um plano de resgate para essa humanidade. E como lhes dizia, não precisa ser muito observador para perceber que tem algo muito maldoso, maléfico, maligno, que atua entre e por meio dos seres humanos. Essa pandemia, se não bastasse ela por si só ser um grande mal, ela ainda revelou coisas muito ruins do coração humano. Especialmente aqui para nós, no Brasil. É sabido que com a pandemia a violência doméstica aumentou muitas vezes mais, alguns dizem que quase 400%. Ou seja, quando colocados juntos, a família, pai, esposa e filhos não conseguiram conviver. E uns começaram a agredir os outros. Sabiam, é ruim a gente falar, mas eu tenho que falar por causa da presença dessa maldade no ser humano. Aumentaram os casos de estupros familiares, incestos familiares, pais estuprando suas filhinhas de 2 anos de idade. Jesus. As explorações decorrentes dessa pandemia, uma máscara que, em termos de material de confecção, não custaria 50 centavos, sendo vendido por R$10, R$5. No início da pandemia, a correria ao supermercado. Ou seja, há um mal presente na história da humanidade. A pandemia, essa convulsão social que assola o mundo, Estados Unidos, no 10º dia de manifestações, de gritos, de revoltas, de inibições, de violência. A Europa hoje, o Brasil. Como foi doloroso ver o vídeo em que aquele homem foi morto por um policial. O policial com o joelho em cima da sua garganta, e até onde se sabe, um homem de bem, e ele dizia e gritava: eu não estou conseguindo respirar, I can't breathe, eu não consigo respirar. E por 7 minutos ele é sufocado e morre. Há um mal. Só se eu fosse doido, e você também, para não enxergar que essa humanidade está debaixo de uma maldição, que essa humanidade está debaixo de um domínio perverso, que o mundo jaz no maligno, que o príncipe deste mundo é Satanás. Mas graças a Deus que não nos deixa, enquanto humanidade, seres humanos, entregues à nossa própria sorte. Deus está fazendo um resgate dessa humanidade. Dessa humanidade, Deus vai fazer uma nova geração. É o plano de Deus, resgatar, restaurar, fazer de novo, um novo reino, um novo povo, novos relacionamentos, aleluia, em harmonia, em paz, em alegria. É o estabelecimento do reino de Deus. E esse plano de Deus se dá através de Jesus, através de Israel e através da igreja. Todo plano, todo projeto, ele começa como uma concepção da mente.
assim fazem os engenheiros, assim fazem os arquitetos. O plano, o projeto acontece na mente e depois ele desce para a materialidade, para a construção no tempo e na história. Um arquiteto passa dias imaginando, rabiscando um projeto que está na sua mente, que depois desce para um papel e depois ele é colocado em prática no solo, com ferro, com concreto, com madeira, e de repente aquilo se transforma numa realidade palpável e concreta, e assim também é o plano de Deus. Ao longo da história, Deus vem colocando esse plano em ação, e ele vem tomando formas concretas, visíveis, reais, materializadas. Deus promete a Adão e Eva ali no paraíso, no jardim do Éden. Depois Deus separa Abraão e diz que através de Abraão ele vai formar uma família, e que através dessa família todas as famílias da terra seriam abençoadas, e isso passa a ser visível, concreto, acontecendo na história. Até o dia em que o reino de Deus vai se transformar numa realidade visível, palpável, concreta. Aleluia, glória a Deus. E esse texto que nós lemos está falando de tudo isso. Viu-se grande sinal nos céus. É o apóstolo João, discípulo amado, esse servo de Deus, diferentemente do apóstolo Paulo, e eu louvo a Deus por causa disso. Nós estamos estudando aqui na igreja sobre os dons, ministérios, não é? É notório que a linguagem de João para revelar essas coisas, ela é diferente da linguagem de Paulo. A de João, ela é uma linguagem simbólica, ela é cheia de símbolos, ela é cheia de metáforas, ela é espiritualizada, ela é meio que alegórica, ela é de difícil entendimento, ela é de difícil compreensão, porque não se pode ler essa revelação, que Apocalipse significa, revelação, não se pode ler essa revelação apenas com olhos e sentimentos racionais e intelectuais. João é esse apóstolo, né? Do amor, de uma dimensão mais espiritualizada, de uma comunhão mais íntima com Deus, né? E Deus, então, na revelação, que é o Apocalipse, lhe abre as cortinas dos céus de uma forma espiritual. E ele disse que não sabe como, mas num dia ele estava na ilha de Patmos e de repente ele foi arrebatado em espírito, levado aí aos céus, e essas coisas lhe foram mostradas. Glória a Deus. Me encanta ser crente. Não tem nada melhor na minha vida do que ser crente. Não tem nada melhor na minha existência do que fazer parte dessas coisas, dessas revelações de Deus, dessas manifestações de Deus, desse entendimento de que Deus é um Deus vivo, um Deus presente, um Deus que age na história e que está fazendo coisas nesse tempo. Então, ao longo dessas revelações, João chega nessa aqui. Viu-se um grande sinal nos céus. Os grandes sinais de Deus, ou os grandes eventos de Deus, começam nos céus. É por isso que Paulo diz, olha, se já ressuscitastes com Cristo, se é muito mais retórico do que condicionante, né? Mas se você já ressuscitou com Cristo, então buscai as coisas lá do alto, ou seja, olha para os céus. Os grandes sinais de Deus vêm dos céus. E viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Quando você for ler o Apocalipse, leia com esse entendimento. Jesus, Israel, a igreja, plano de Deus, propósito de Deus, é histórico, mas também é metafísico. É histórico, concreto na história, mas também é espiritual.
São coisas que ele está vivendo, que estão acontecendo, mas são coisas também que irão acontecer. Quem é essa mulher? Os símbolos, viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Se você se lembrar, nós lemos aqui, estudamos aqui, num dos domingos à noite, o sonho de José, em Gênesis capítulo 37. Ele chega para os seus irmãos e para o seu pai e diz: olha, eu tive um sonho, e o sol se curvava diante de mim, a lua e também as estrelas. E o Jacó disse: porventura, eu, sua mãe e seus irmãos, nos curvaremos diante de ti, José? Essa mulher é Israel, a nação de Israel. Os símbolos, sol, lua, 12 estrelas, remetem-nos à nação de Israel. Há muitas outras interpretações. Alguns dizem que é a igreja, outros dizem que são os nascidos de novo. Mas, sem sombra de dúvida, a interpretação que menos gera contradições é a de que essa mulher é a nação de Israel. A nação de Israel que muitas vezes é retratada nos profetas como sendo a esposa do Senhor. E essa mulher está grávida. Essa mulher está com dores de parto, está prestes a dar à luz. Isso não pode ser uma referência à igreja. A igreja é a noiva, que ainda não se casou, que ainda não chegou nas bodas. Então, provavelmente, com muito mais acerto, é uma referência a Israel. Quando nós lemos profeta Isaías, quantas vezes Isaías faz uma comparação da nação de Israel como uma esposa do Senhor, uma esposa infiel. O profeta Oséias, que lhe é mandado casar com aquelas mulheres para poder refletir o relacionamento de Deus com Israel. Essa mulher é Israel, que sofre dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. São as inúmeras perseguições sofridas por Israel ao longo da história. Quantas vezes essa nação esteve prestes a ser eliminada? Ali no Egito, com o decreto de Faraó de que todos os meninos fossem mortos. Depois com a invasão assíria, depois com a invasão babilônica, com os desterros, com as perseguições, depois Antíoco Epifânio, que invade Jerusalém, dá um banho de sangue, mata tanta gente, depois chega o Império Romano. Essa nação de Israel, que sofre essas dores para dar à luz, essas dores de parto, esses tormentos, sem sombra de dúvida, são as inúmeras perseguições que Israel sofreu ao longo da história para parir, para dar à luz a Jesus, o Cristo, o Messias de Deus, que segundo a carne vem de Israel, vem da descendência de Davi. É a mulher samaritana que pergunta para Jesus: mas afinal de contas, nós devemos adorar aonde? Aqui no Gerizim ou lá em Jerusalém? Uns dizem que é aqui, outros dizem que é acolá. E Jesus responde: olha, em verdade eu te digo que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é mais aqui, não é mais ali, não é mais acolá. E eu tenho que dizer uma coisa para você: a salvação vem dos judeus. Porque Jesus vem dos judeus, Jesus vem da nação de Israel. Agora, até que Jesus venha, até que Jesus nasça em Belém da Judéia, como o Cristo de Deus, o Filho de Deus, o Messias de Deus, quantas vezes esse dragão
perseguiu essa mulher para matá-la. Olha só. Essa mulher, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal nos céus, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas dos céus, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Esse varão, esse filho que nasce e que nasce de Israel, é o Senhor Jesus. É o varão. É o filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro. A mulher é Israel, que com dores de parto, gemidos para dar à luz a seu filho, é perseguida. O dragão quer comer-lhe o filho, quer matá-la para que não dê à luz o filho, quer eliminá-la, né, para que o filho não nasça, e quando o filho nasce, quer matá-lo. Quem é o dragão? Quem vocês acham que é o dragão? Esse dragão, e hoje, mais do que nunca, né, tantas vezes que a gente vê isso aí nos símbolos, né, e como representação de, inclusive, nações, aqui no versículo 7 vai dizer para nós quem que é esse dragão. Houve peleja nos céus, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também o dragão pelejou contra os seus anjos, mas não prevaleceram. Foi expulso, versículo 9, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Esse dragão é Satanás, versículo 9. O grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. 7 cabeças, 10 chifres, 7 diademas. Que monstro! Enorme, vermelho, 7 cabeças, 10 chifres e 7 diademas sobre essas cabeças. Cabeça é símbolo de poder. Simbologicamente sempre foi. Estudamos aqui também em 1 Coríntios capítulo 11. O homem é o cabeça da mulher, assim como Deus é o cabeça de Cristo e Cristo é o cabeça do homem. Cabeça dá a ideia, o sentido de autoridade. Imagine, esse dragão possui 7 cabeças. O número 7 também é extremamente simbólico. É a ideia do completo. 7 cabeças. Chifres também são símbolos de poder. Diademas também são símbolos de poder. Esse dragão, que é Satanás, ele tem poder, ele tem domínio. É o que eu comecei a lhes dizer. Olha para esse mundo. Olha para as coisas que vêm acontecendo no mundo ao longo da história. Há um mal, há uma perversidade, há um domínio, há uma opressão. Cabeça sempre deu a ideia de poder, de autoridade, da mesma forma que chifres e diademas. Esse poder de Satanás, que é representado simbologicamente por essas cabeças, chifres, diademas. Agora, como é que esse poder maléfico se manifesta? Como é que ele se materializa?
através de governos e reinos por meio de quem Satanás exerce o seu poder e domínio sobre a terra. Os irmãos me entendem? Em termos espirituais, em termos simbólicos, não tangíveis, essas cabeças, chifres, diademas, representam o seu poder e o seu domínio. Isso é a representação. Mas em termos reais, como que isso se materializa? Como que isso se transforma numa ação prática do dia a dia e do cotidiano? Através de indivíduos que são iludidos, que são seduzidos e que muitas vezes, sem saber, são manipulados e fazem parte como instrumentos usados desse grande projeto satânico contra a humanidade, contra Deus e contra o seu Cristo. Governos e reinos, por meio de quem Satanás exerce o seu poder e domínio sobre a terra. Os anticristos ao longo da história. E, por fim, como nós lemos aqui, o estabelecimento de seu curto reino visível e dominante sobre a terra. Esse é o grande dragão, a grande serpente. Eu vou ler novamente. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. É Israel, essa nação separada, por meio de quem virá o Messias de Deus no tempo e na história, o Filho de Deus. Viu-se também outro sinal, e eis um grande dragão, com 7 cabeças, 10 chifres nas cabeças, 7 diademas. A sua cauda arrasta a terça parte das estrelas dos céus. Isaías 14, Ezequiel capítulo 28 vai nos ajudar a entender que essa é a primeira queda de Satanás, quando ela arrasta consigo, ainda lá numa dimensão cósmica, que ainda não existe a Terra, mas ele já arrasta consigo, numa rebelião contra Deus, 1/3 dos anjos. Milhões, bilhões de anjos são arrastados com ele, formando as hostes da rebelião. Lançado para a terra, o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar-lhe o filho quando nascesse. É a nação de Israel sendo perseguida ao longo da história, com dores de parto, para parir o Messias, o Filho de Deus, o Redentor, o Resgatador. Assim como Moisés resgatou Israel do Egito, Jesus é aquele que nos resgata de debaixo dessa maldição, desse domínio perverso, desse grande dragão que domina e oprime a humanidade inteira. Versículo 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Se a mulher é Israel, o dragão é Satanás, a grande serpente que ilude, que engana o mundo inteiro, com o seu poder, com a sua opressão, com o seu domínio. Esse filho, versículo 5, esse filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Quem é esse filho varão? É o Senhor Jesus, o Filho de Deus, o Messias prometido, que vem em carne, aparentando-se com a humanidade para resgatar essa humanidade. Ele regerá todas as nações.
há de reger todas as nações com cetro de ferro. O domínio já está colocado nas suas mãos. Ele foi constituído como Senhor. Mas um pouquinho de conhecimento de grego não faz mal para ninguém. Quando diz que ele regerá, que ele governará, ao invés da palavra meler, hebraica, ao invés da palavra pantocrator, a palavra que aparece aqui é a palavra poimênica, de poimenia, que quer dizer pastoreará. O Senhor Jesus, Ele é Senhor, mas Ele não é um tirano, Ele não é um opressor. Ele governará com todo o poder e com toda a autoridade, mas como um pastor. Não tiranizará, mas pastoreará, conduzirá todas as nações. É por isso que eu gosto muito de Mateus, capítulo 9, versículo 36, que diz assim, Jesus, olhando para as multidões, se compadeceu, porque eram como ovelhas que não tinha pastor. Não está falando de pastor de igreja, mas está falando de governo, de liderança. A nação de Israel, naqueles dias, era como um bando de ovelhas que não tinha um governo, que não tinha uma liderança, que pudesse pastoreá-las, que pudesse conduzir. 99% das vezes que nós encontramos referência a pastor no Velho Testamento, não é o pastor nessa concepção que nós temos hoje de igreja, como é o meu caso, mas é de liderança, é de governo, é de quem governa, é quem exerce poder para poder liderar e governar. Então, o Senhor Jesus, esse varão que nasce, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. É o Messias que nasce, que morre, ressuscita e está assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Mas eu não posso deixar de ler com você aqui, nesse momento, o livro de Salmos, Salmos de número 2. Se você tiver a sua Bíblia, olha só o Salmo 2. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Mas nós acabamos de falar aqui, gente, como é que Satanás manifesta o seu domínio, o seu poder, através de reis, através de reinos. Esses reis da terra, esses príncipes que se levantam, que conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, eles estão possuídos, dominados e impulsionados por Satanás. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, contra Deus e contra o seu Cristo. E dizem: rompamos os seus laços, sacudamos de nós o seu domínio, as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora atentem, ó reis da terra, sejam prudentes. Deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não irrite
E não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurado todos que nele se refugiam. E o Salmo 110, nada como ser um profeta de Deus, né? O salmista Davi, há tantos anos atrás, já pelo Espírito Santo, profetizando essas coisas, dessa batalha que viria a acontecer nos finais dos tempos. Salmo 110, 1, disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. E nós acabamos de ler que ela deu à luz um filho varão, que regerá as nações com cetro de ferro, e que esse filho varão foi arrebatado e está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. E o Salmo, dizendo exatamente a mesma coisa, disse o Senhor, Deus Pai, ao meu Senhor, que é o Senhor Jesus, vem meu filho, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. É isso que o Apocalipse 12 está mostrando para a gente com toda a clareza que está acontecendo. É Israel que dá à luz o Messias e é perseguido, e o dragão quer matar a mulher, quer matar o filho, mas ele nasce, ele recebe o poder, ele recebe o domínio, mas esse filho é arrebatado para Deus até o seu trono. E lá está, nesse momento, até que o domínio de Deus seja estabelecido. Aí do versículo 7 em diante é a última batalha, né? A última batalha cósmica. Aquela primeira, Satanás arrasta um terço dos anjos, mas ele ainda continua tendo acesso aos céus. Agora, nessa última batalha, nessa última peleja, do versículo 7 em diante, houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos, olha a ousadia. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Misericórdia, imagina quando essa turma chegar aqui. Imagina quando essa turma for derrotada nas regiões celestiais e jogada aqui para a terra. Olha o que diz o versículo 11 em diante, né? Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso festejai os céus, e vós, o que neles habitai. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, e cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. É quando o anticristo estabeleceu o reino dele. O Satanás, o sonho dele, né, era ser como Deus. O sonho dele é dominar a terra como Deus há de dominar. Ele gera o anticristo numa imitação de Deus que gerou o Cristo. E assim como Cristo vai dominar e reinar, Satanás também quer dominar e reinar, e ele vai dominar e reinar sobre a terra, segundo o Apocalipse, por um curto espaço de tempo, por 7 anos. E aí, quando essa corja toda é empurrada para cá, depois dessa grande batalha. Essa batalha cósmica que marcará para sempre a derrota de Satanás e as suas hostes. Para encerrar, eu quero ler com vocês Apocalipse 19. Eu sei que é um tema muito instigante, né? E que todos nós gostamos de aprender essas coisas, né? E eu te aconselho, né, como pastor, nesses tempos que nós estamos vivendo, a trazer sempre fresquinha na sua memória essas coisas.
O bicho está pegando, se você não percebeu ainda, está só correndo atrás das suas coisas, né? Está tendo uma grande batalha cósmica aí, no relógio de Deus, as coisas estão acontecendo e com uma velocidade que a gente nem imagina, né? Não falo isso para assustar ninguém, não é do nosso feitio e a gente não precisa usar o medo, né, para poder levar as pessoas para Deus. Mas aquele que está dormindo, acorda. Aquele que está cochilando, meio lá, meio cá, acorda e toma uma posição. Apocalipse capítulo 19, versículo 11. Vi o céu aberto, João, ô homem abençoado, é arrebatado aos céus, vê o Cordeiro de Deus, vê os selos, vê os anjos. Como é que cabe tanta coisa num vaso de barro? Mas o João diz assim: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Se na cabeça do dragão tem 7 diademas, na cabeça desse aqui tem muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra, com seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. E no capítulo 20, nós vamos ver que o próprio dragão, a grande serpente, acompanha o mesmo destino da besta e do falso profeta. Ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores, ele é o varão de Deus, ele é Jesus, o Cristo, o nosso amado, bendito, Senhor e Salvador. Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É o nosso Senhor. É o meu Senhor, é o seu Senhor, é esse aqui. É o que vence. O grande dragão, que vence a besta, que vence o falso profeta, que vence esses reis aí no Salmo 2, arregimentados contra o Senhor e contra o seu ungido, que estabelece o seu domínio, o seu reino, de forma visível e palpável aqui sobre a terra. Mas vamos ler também em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Irmãos, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 1.
Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e ela já veio, e nós estamos vivendo nela. Isso aqui eu posso afirmar com toda certeza. Nós vivemos dias de apostasia, nós vivemos dias de trevas e de escuridão sobre a terra. Eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. Isaías 40, versículo 2, é esse tempo, é essa época. Nós estamos vivendo hoje, nesse momento, esse tempo de apostasia. Ninguém vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Quem que é esse indivíduo, queridos? Quem que é esse homem da iniquidade? Quem que é esse filho da perdição que quer ser como Deus? Esse é o anticristo. O anticristo, ele não apenas é contra Jesus, mas ele também se faz parecer. Ele quer ser como, ele imita como se fosse. Muitos se perdem por causa da perseguição, e muitos se perdem por causa da ilusão, porque ele atua em duas frentes. Ele atua batendo, confrontando, mas ele atua também enganando, parecendo ser o Cristo. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? Vocês não imaginam o que eu daria para estar sentado aos pés de Paulo ouvindo que coisas são essas. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Ele vai ser revelado na apostasia, mas no tempo de Deus, na hora de Deus, no relógio de Deus, no kairós de Deus. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. O aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder dessas 7 cabeças, desses 10 chifres, dessas 7 diademas, sinais e prodígios da mentira, com todo engano de injustiça para os que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Muito parecidos os dois textos, né? São paralelos. E que eu lhes disse, né? O João é esse sujeito da espiritualidade, né? Dos símbolos, das metáforas, dessa relação, né, íntima, pessoal, espiritual com Deus. E Paulo é esse da razão, do entendimento, da compreensão. Enquanto João fala por símbolos e metáforas, Paulo fala de uma forma muito clara, histórica, como tudo isso se dará. Mas o fato é que se dará, o fato é que acontecerá.
Essa é a história de Deus, a história da redenção, do plano de Deus, que vai ter esses desdobramentos, que já está tendo, que nós já fazemos parte, e a palavra hoje é: abramos os nossos olhos. Como diz Paulo, permaneçamos firmes na verdade que nos foram ensinadas, consolemo-nos uns aos outros com essas verdades, porque isso é plano de Deus, isso é obra de Deus, isso é história de Deus, isso vai acontecer. Amém? Mas Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o varão de Deus que vai reger e que vai governar. Glória a Deus, porque para nós Jesus já é o nosso Senhor. Pela misericórdia de Deus, queridos, nós estamos do lado certo da batalha, do lado vitorioso, que é o lado do Senhor Jesus. Amém?